Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma review de Fruits Basket. Dessa vez nós vamos conversar sobre o episódio 4, que ficou focado, como eu disse pra vocês, no Hatsuharu, né, no Haru e na sua relação que ele tem com a Rin. Logo de início a gente vê que ele tá visitando ela no hospital, ele foi levar umas flores pra ela. E ela rejeita ele completamente. Ela parece que eles tinham alguma relação e ela fala que não precisa mais dele, pede para que ele vá embora e aquilo deixa ele muito frustrado, muito chateado, muito irritado. E aí ele começa a causá-la na escola, porque ele não sabe lidar com os sentimentos de rejeição, ele não sabe por que a Rin não quer mais falar com ele, por que ela não quer mais ficar com ele. Então ele não sabe como lidar com esses sentimentos e ele bota tudo pra fora virando Black Haru, né? Então ele destrói a sala dele todinha, né? A gente já estou pulando pra história do Hatsuharu, porque antes disso a gente vê que vai ter uma excursão, né, de outono lá na escola. Eles estão decidindo pra onde que eles vão. Aliás, já está decidido pra onde que eles vão. E eles estão vendo os grupos e parece que Toru, as meninas e o Yuki e o Kyo caíram no mesmo grupo e eles já ficam tendo atrito. E a gente vê claramente que todo mundo sabe que o Kyo gosta da Toru, só que ele ainda não se deu conta e eu acho que ela também não, porque ela é uma tapada. Voltando lá pro Hatsuharu, ele fez a maior baderna na classe dele e aí o Momiji, ele foi lá chamar os meninos, porque ele falou que tá acontecendo uma coisa muito louca aqui, o Haru virou Black Haru, a gente precisa fazer alguma coisa, vocês são os únicos que podem controlar eles. E aí o Kyo e o Yuki, a Toru e o Momiji vão lá tentar falar com o Haru, que tá todo furioso, ele não machucou ninguém, gente, ele só descontou a raiva nas janelas, nas cadeiras, nas carteiras, fez um auê todo lá, e aí o Yuki e o Kyo foram lá tentar convencê-lo, tentar conversar com ele pra ele voltar a ser o White Haru. E a gente vê muito dessa personalidade do Haru, do Boi mesmo, porque ele é o Boi do Zodíaco, e a gente vê que o Boi, ele é um bicho calmo, ele é um bicho calmo. Mas quando ele fica nervoso, sai da frente, né? Porque se você não, você morre pisoteado. Então o Kyo e o Yuki, eles foram lá tentar convencê-lo a ficar mais calmo, e o Haru, ele já tava de saco cheio, porque ele já tinha sido rejeitado e ele falava que não aguentava mais esse negócio. Ele falou assim, eu sei por que vocês vieram aqui, porque vocês estão com medo de eu me transformar na frente de todo mundo. E ele já queria que isso acontecesse mesmo, porque ele falou que já tava de saco cheio de ter que ficar escondendo isso de todo mundo, que pra eles não tinha problema, porque a Toru tinha aceitado eles, então pra ele eles não tinham mais, assim, que se preocupar em esconder das pessoas que ele gosta, que eles têm esse problema, né? E aí o Kyo ficou furioso, né? Porque ele foi lá, ele pegou ainda a Toru, assim, agarrou a Toru e ele falou, não mete, se você não mete a Toru nisso, se você quer resolver o seu problema, você tá com um problema, você resolve os seus problemas, você resolve com a gente, mas não mete ela nisso. E aí eu sei que o Kyo, ele ficou muito bravo com isso e os dois iam começar a brigar, e a professora lá, que era a ex-namorada do Shigure, ela chegou com um balde de água fria na cabeça dos dois, assim, falou pros dois pararem de brigar e que era pra eles ir pra diretoria. E aí o Haru voltou a ser o White Haru de sempre. E a gente viu nessa cena que o Kyo, ele gosta muito da Toru. Ele é o único dos Somas, assim, dos meninos mais velhos, que chama ela de Toru. Tirando o Shigure, né, e o Momiji, ele chama ela de Toru. E já o Yuki e o Hatsuharu chamam ela de Honda-san. Então a gente vê que até o Yuki percebe a intimidade que o Kyo tem com a Toru por causa disso, né? Dele chamar ela de Toru e ele ainda não consegue chamar ela pelo nome. Isso o Hatsuharu também percebe, e mais pra frente ele fala para o Yuki, ele fala, quando ele volta a ser o White Haru, ele fala, por que você não chama ela pelo nome? Tenta chamar ela pelo nome, não sei o que lá. E ele percebe que ele se sente incomodado dele chamando ela de Honda. Ele percebe que o gato tem mais intimidade com a Toru do que ele, e meio que ele sente ciúmes, sabe? Aí eu sei que o Haru, ele volta a ser o White Haru, ele fica esperando a mãe dele chegar, porque ele fala que ela vai demorar 1 hora pra se trocar pra ir buscar ele na escola, porque ele levou uma advertência, ele foi suspenso da escola, porque o Momiji chega todo apavorado. Meu Deus, o Haru não vai vir mais pra escola porque ele é suspeito. Não, ele não é suspeito, ele foi suspenso, mas ele vai voltar, ele só tá levando uma bronca, ele levou um castigo, e ele vai ficar uns dias em casa, depois ele vai voltar, e aí ele já fica todo, ai meu Deus, ainda bem, não, ele não foi suspeito para sempre, né, não foi suspeito para sempre. E aí o Haru, ele fala que ele vai dar um rolê enquanto a mãe dele vai se aprontar, porque ela vai demorar pra chegar, e o Yuki vai atrás dele, porque de todas as pessoas da família Soma, o Yuki é o que tem mais proximidade com o Haru, né, depois que o Haru entendeu o Yuki, toda aquela coisa, que ele pegou mais amor pelo Yuki, que ele ficou mais amigo dele, que ele entendeu ele foi a pessoa que ficou mais próxima dele. E aí o Yuki
vai lá falar com o Haru, fala assim que ele não pode ser desse jeito, que as pessoas, que ele precisava ser um pouco mais egoísta e pensar nele, que ele tinha que parar de pensar nos outros e pensar um pouco mais nele. Aí até o Haru fala, se eu pensasse só em mim, eu tinha destruído a sala inteira, né, e quase machucado todo mundo, né? Porque ele percebe que sempre que o Yuki tem algum problema, sempre que qualquer pessoa tem algum problema, o Haru é sempre aquele que toma as dores, sempre que tenta ajudar, e ele fala, você tem que parar de pensar um pouco mais nos outros e pensar um pouco mais em você. Tem que ser um pouco mais que nem eu, egoísta, assim, tipo, pensar mais em mim, ele fala, né? E aí o Haru fala, você é egoísta, você fala que você não pensa nos outros, que você só pensa em si mesmo, mas você tá aqui me ajudando, né, me consolando. Aí ele acaba falando o que aconteceu pro Yuki. Ele falou que ele tomou um fora da rim, que tava de coração partido, que eles estavam saindo em segredo. Aí eu acho que a Akito descobriu e aconteceu umas coisas lá. E aí a Rin do nada simplesmente falou que não precisava mais dele, deu um pé na bunda dele e ele tava sem entender por quê. E aí ele não sabia como lidar com esse sentimento, ele começou a ficar... Ele falou assim, primeiro eu fiquei triste, mas aí depois eu fiquei com raiva. E aí essa raiva explodiu e por isso que eu me tornei o Black Haru e saí descontando em tudo. E ele falou que ele nunca tinha falado isso pra ninguém, que o Yuki era a primeira pessoa pra quem ele tava contando esse segredo. Aí a mãe dele chegou e ele foi pra casa e os meninos continuaram na escola, né? Até o final do período, quando o Yuki tava acompanhando a Toru pra ir pra casa, porque o Kyo já tinha ido pro dojo, porque ele voltou a treinar no dojo do mestre, então ele tava lá e tava todo preocupado, porque ele ficava olhando pra pulseira, porque ele teve uma hora que ele falou pra Honda que era pra ela tomar cuidado com o Haru, que não era pra ela chegar perto dele quando ele estivesse na forma Black, porque ele poderia ser agressivo, ele podia fazer alguma coisa com ela. E ela falou, mas isso não seria muito rude com ele, assim, acho que não precisa fazer isso. E aí ele ficou se sentindo meio que culpado pelo fato dele ter falado isso, sendo que ele próprio, quando perdeu o controle, ele machucou ela, e ela de nenhuma forma abandonou ele, ela aceitou a forma dele, e ele falou assim, quem sou eu pra falar alguma coisa sobre ser violento com alguém, sendo que eu fiz uma coisa pior com ela, e ela do mesmo jeito tá falando comigo, me aceitou, ela, tipo, ela não tem nenhum rancor. Então ele ficou meio que assim, né, meio que distraído durante as aulas. Aí nisso, né, voltando lá pra parte do Yuki, o Yuki, ele ficou preocupado mesmo assim, depois que o Haru foi embora, e foi visitá-lo lá na casa da família Soma. E aí ele já foi enfrentar os seus próprios sentimentos. Porque a Toru até falou assim pra ele, se você quiser eu vou com você. Mas ele falou, não, eu quero ir sozinho, porque isso também é pra mim, é por mim, eu quero fazer isso. Eu quero enfrentar esses sentimentos, eu quero tentar quebrar essa barreira que ele criou. Ele quer tentar superar esse medo que ele tem de voltar pra aquela casa e o medo que ele tem da Akito, porque a Akito a gente sabe que fez muita pressão psicológica, muito bullying psicológico com o Yuki quando ele era criança. Ela maltratou ele demais quando ele era criança, então ele criou um pânico absurdo daquela mansão. Então ele falou, não, é por mim, eu quero tentar superar esse medo. E quando ele chega lá, ele passa mal, mas mesmo assim ele entra e vai até a casa do Haru. E aí fala com o Haru fala tipo, o quê? Você aqui? Você é o clone do Yuki, né? Não é possível, né? Você não é o Yuki verdadeiro. E aí ele já até tira uma fotinho pra marcar o momento, né? Porque, tipo, o Yuki me visitando na minha casa, assim, não, isso aqui tem que ficar eternizado. E aí eles começam a conversar, e aí o Haru fala que ele tá se sentindo melhor, que agora... Eu acho que, assim, depois que ele colocou, que ele falou pro Yuki, que ele falou o segredo dele que ele tava guardando pra alguém, ele conseguiu meio que lidar com o sentimento, ele conseguiu se sentir um pouco melhor, ele meio que desabafou, então aquela mágoa, todas aquelas coisas, todo aquele sentimento foi embora. Tava até jogando videogame lá, o PlayStation. E aí ele começou ele falou pro Yuki, nossa, e você veio aqui pra cá, logo você que não gostaria de voltar pra essa mansão, você fez isso por mim, né? Então, a gente vê que você não é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que pensa nos outros também. E é por isso que ele gosta dele. Ele é uma pessoa boa, né? O Yuki é uma pessoa boa. Aí nisso volta lá pra Toru, porque a Toru chegou em casa, foi fazer o jantar. E a Shigure chegou, ai meu Deus, eu tô com fome, Toru, cadê a comida? Aí ela, beleza, eu vou preparar. Só que ele percebe que ela tava esperando todo mundo chegar pra todo mundo comer junto. Aí ele fala, não, peraí, eu esqueci de fazer um negócio aqui, ó, eu já volto, pode ficar tranquila. E ela percebe que ele percebeu, e aí fica tudo por isso, assim. E aí a gente viu que o Yuki, depois da visita, ele foi embora. E a Rin, que tinha fugido do hospital, ela tá lá na mansão também, ela vê ele saindo e parece que ela vai seguir ele, parece que ela vai fazer merda. E no próximo episódio, que se chama Espere por mim, Tororosoba, ao que deu a entender é a Arisa que tá falando, então eu acho que vai acontecer essa tal viagem que eles vão fazer pra o lugar lá, pra o lugar de sempre que eles fazem, as viagens japonesas lá, eu não lembro onde que é. E é isso, pessoal, esse foi o episódio, a gente viu que o Momiji, ele teve um papel meio que importante nesse episódio, porque ele é aquela pessoa que pega as coisas no ar, assim, ó, e joga, que nem ele falou pro Kyo, assim, o Kyo, fala o que você tá sentindo. Ele percebe que o Kyo, ele gosta da Toru, e eu acho que ele vai meio que
fazer um papel de cupido, sabe? Tentar ficar sempre jogando ele pro lado de lá. As shippers de Yuki e Toru, me perdoem, mas a Toru ela tem que ficar com Kyo, e se vocês não perceberam isso até agora, porque o clima que rola entre os dois, assim, é totalmente diferente do clima que rola com o Yuki. Apesar do Yuki ser um príncipe todo charmoso, todo lindo, maravilhoso, a gente vê que é um sentimento diferente do que ela tem quando ela tá perto do Kyo. E todo mundo já percebeu isso, as amigas dela já perceberam isso, e o Momiji já percebeu isso, eu acho que o Shigure já percebeu. O Shigure já percebeu isso, porque no primeiro episódio ele falou que o amor estava no ar, e aí o Kyo, ele ficou tipo, do que ele tá falando? Ele, mano, você é mais lerdo do que uma pedra, eu já vi pedras mais inteligentes do que você, mas aí todo mundo já percebeu, só o Kyo e a Toru que ainda estão meio lerds nessa história. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa review do episódio. Se gostou, deixa aí um comentário, não se esquece que agora você pode se tornar um membro do canal se você gosta do nosso trabalho. Você clica no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição, vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece que se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar aquele joinha e nos seguir lá nas redes sociais. Não esquece também de seguir a aba de comunidade, onde a gente posta os vídeos e notícias também bem legais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!